Boa tarde, minhas irmãs, a graça e a paz. Que bênção, né? Primeiro IF do ano, chá das tulipas agora, né? Que bom que a gente está aqui, com a cantina lotada, né? Graças a Deus, né, que o Senhor nos permitiu chegar aqui hoje. Amém? Que Ele fale aos nossos corações. E fiquem orando por mim aí, viu? É a primeira vez que eu dou uma palestra, mas eu sei que o Senhor já está conduzindo tudo que está acontecendo aqui e Ele tem uma palavra para nossos corações essa tarde, amém? Bem, como a gente está vendo aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver todas, o tema, né, do ano, como Claudinha falou, você é real, identidade e chamado em Cristo no mundo digital. Bem, vamos iniciar. Se alguém não estiver me vendo aqui por conta da pilastra, podem arrastar as cadeiras, viu? Fiquem à vontade. Esse momento agora eu quero que todas fiquem bem à vontade, tá bom? Não se sintam aí congeladas não, podem se movimentar, tá bom? Para conseguir ver direitinho. Se quiserem também ver o slide direitinho aí. Bem, para a gente iniciar a nossa conversa essa tarde, eu quero que seja uma coisa bem, estilo uma conversa mesmo. A gente poderia começar a pensar sobre tecnologia. Pode passar o slide, Carolzinha, obrigada. A gente começar a pensar sobre tecnologia. Porque quando a gente pensa logo sobre esse tema, a gente pensa logo na tecnologia como algo que nos traz alguns malefícios, né? Então, como uma grande vilã. E não é bem assim. Não é bem assim. Eu trouxe logo aqui uma provocação. Conseguiu passar? Slide? Isso. Quem criou a tecnologia? E aí, quem arriscaria me falar? Deus. Deus. Boa. Pessoal. Se a gente for pensar assim, quem criou o celular? Ou o carro? Ou a internet? É fácil a gente dizer assim, quem criou o sol, a lua, né? As árvores, a gente diz, não, Deus criou, a gente diz às crianças desde pequenas, né? Deus criou o sol, as estrelas, a lua. Mas quando a gente pensa em tecnologias, a gente fica, né? Foi o homem? Foi Deus? Então, a gente chega nessa pergunta aqui, de quem criou a tecnologia? Porque a questão é, Deus criou a natureza, toda a criação foi obra do Senhor, mas Ele também criou aquilo que a gente pode chamar de o homem criativo e o homem que pode desenvolver e modificar a natureza para o seu benefício. E isso seria a tecnologia. Eu trouxe aqui uma definição de um livro, 12 maneiras como seu celular está transformando você, do Tony Hank, algumas coisas dessa palestra. Eu trouxe também desse livro, que ele diz assim, a tecnologia é a ordenação de matérias-primas com finalidade humana. É usada para subjugar a criação em prol do benefício humano para aumentar a eficiência. Veja só que interessante. Não sei quem esteve aqui domingo passado, na pregação pela manhã, com o pastor Ronaldo, mas ele falou de uma coisa bem interessante. A pregação foi maravilhosa. Quem não pôde estar, assistam no YouTube. Pregação maravilhosa no livro de Esther. Ele falou algo bem interessante sobre o conceito de cultura. Aí eu fui resgatar lá, fui ver lá o vídeo no YouTube, e eu vi que é muito, muito parecido com o conceito de tecnologia. Vejam só o que ele falou. Cultura é um empreendimento humano na modificação da criação para melhoramento da vida. Vejam bem, toda a ação do homem, todo o esforço humano, para modificar a matéria-prima e a criação em prol do benefício humano é cultura. E também podemos chamar de tecnologia. Um exemplo bem prático. Quem aqui já usou um clips? Aquele clipezinho que a gente coloca. É tecnologia. Uma coisa tão simples, né? Às vezes a gente pensa em tecnologia como uma coisa bem... Não, como a inteligência artificial. Não, tecnologia é tudo que a gente modifica da matéria-prima, né, daquilo que Deus criou como matéria-prima. A gente modifica. Então, a gente já demistifica aqui aquela ideia de que tecnologia é algo do diabo. Não, por favor, não. Certo? A gente vê que Deus tem propósito com isso. E isso tem ligação com aquilo que a gente chama de mandato cultural, que foi a ordenança de Deus lá no Gênesis, quando criou o homem, que ele disse para o homem o quê? Cultivar a terra, dominar, subjugar, e assim ele desenvolver. Tem um conceito fantástico que o Guilherme de Carvalho fala sobre isso, mandato cultural. Ele diz assim, é a ordem divina para que o homem explore de forma criativa e responsável os recursos da criação
e recubra a natureza criada com uma segunda natureza. Vê que coisa interessante. Recubra a natureza criada com uma segunda natureza. O que seria essa segunda natureza? Isso que a gente desenvolve, que a gente cria. Então, nosso Deus, ele é criativo. Isso é um atributo que ele comunicou a nós, como criaturas, de também sermos criativos, certo? Então, já sabemos que tecnologia, que mundo digital, era digital, está nos planos de Deus, certo? Alguém tem dúvida disso? Não, né? Uma coisa também que eu acho fantástica, que eu ouvi uma vez o pastor Sérgio falar aqui na igreja, e também neste livro o autor fala, que é o seguinte, Deus começou a criação no jardim, mas a gente vai terminar numa cidade. Já pararam para pensar nisso? Já ouviram isso alguma vez? Cidade, a Nova Jerusalém. Interessante, né? Você vê que a gente não vai voltar para o jardim. A gente está caminhando para uma cidade, que é a Nova Jerusalém. Então, isso prova que, sim, o desenvolvimento da criação, a modificação da criação está nos planos de Deus. E isso aí a gente não tem dúvida, certo? Então, a gente chega no ponto aqui, ó, revolução digital, benefícios e ameaças. Então, a gente já viu que benefícios são muitos, né? Só o fato da gente ter chegado aqui hoje, no horário, a gente vê que a tecnologia nos ajudou muito para isso. Né? Imagine só, quem aqui veio andando de casa? Alguém aqui veio andando? Todo mundo aqui usou algum meio de transporte. Isso é a tecnologia ao nosso favor, né? Então, a gente vê que a tecnologia está aqui para justamente isso, para melhorar a nossa vida. E está nos planos de Deus. Porém, como nem tudo são flores, e após a queda, a gente sabe que todas as coisas foram manchadas pelo pecado, existem sim as ameaças. E eu queria saber aqui, vamos lá, vamos participar. Quais seriam algumas ameaças dessa era digital, desse momento que a gente vive super conectados, né, com a informação na palma da nossa mão? Quais seriam, o que vocês vinham na mente de vocês aí, alguns malefícios, algumas ameaças desse momento, desse desenvolvimento tecnológico, desse boom, né, da informação, da comunicação? Quem poderia me dizer aí alguma coisa que é negativa? A idolatria, já foi bem profundo. Isso aí. Vício. Boa. Pornografia, que estaria dentro do vício também. Exatamente. Que é algo que a gente não tem ideia do quanto de pessoas que estão presas nesse vício, nesse pecado terrível. A gente não tem ideia. O que mais? Tempo perdido, exatamente. Exposição, sim. Exposição. Alguém mais falou alguma coisa? Sim, as fake news, né? Lidar com as fake news, né? Verdade. Tanto aquelas que chegam para a gente, como as que a gente repassa. É um desafio também. A questão da produtividade. Exatamente. Doenças novas estão surgindo por conta desse momento que a gente vive. Essa geração nova, a gente já tem ouvido tanto sobre isso, né? Mas é a realidade, essa geração nova aí dos nossos filhos, dos adolescentes, que estão cada vez imersos, né, nesse mundo digital, e realmente as consequências são desastrosas. Não são divulgados os números de suicídio, mas suicídios têm aumentado por conta disso também. Pode dizer, minha irmã? Isolamento do núcleo familiar. Boa, sim. Tem pesquisas que já apontam isso. Pessoas que conseguem admitir que preferem estar no seu celular do que estar reunido em família. Já tem pesquisas, pessoas conseguem admitir isso, que não conseguem se livrar disso. Então, você vê que já é uma questão de prisão, né, de aprisionamento. Eu acho... Prejuízos financeiros, os golpes, essas coisas. Sim, também. Tem a questão do... esqueci agora o nome, mas da proteção de dados. LGPD, né? Está em alta também por conta disso. Bom, eu acho que a gente já falou muita coisa, né? Então, a gente consegue perceber que a gente está lidando com algo que tem ameaças, e ameaças graves. Então, a gente precisa estar atento a isso. Como? Ah, tá.
Sim. Sim. Muito bem, a gente vai falar mais sobre isso. Isso, a gente vai falar mais sobre isso, meu irmão. Muito bom, muito bom. Então, nós mulheres cristãs temos usado a tecnologia para transformar o mundo ou é a tecnologia que tem nos transformado de uma forma pouco saudável? Então, essa é uma reflexão que a gente precisa fazer, né? Para início da nossa conversa dessa tarde. Vamos lá. Aqui a gente colocou, sim, 2 versículos bem importantes. 1 Coríntios 6,12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. Olha aí, pega esse domine. 1 Coríntios 10, 23. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Às vezes, minhas irmãs, a gente está diante de uma coisa que nem é certo, nem é errado. Não necessariamente está lidando com algo pecaminoso. Porém, é algo que não edifica. Simples assim. Então, aí essa situação requer de nós a maturidade suficiente para que a gente coloque aquilo de lado e prossiga em busca daquelas coisas que nos edificam, que nos tornam cada vez mais parecidas com Cristo, que nos aproximam cada vez mais dele. Se tem algo na nossa vida, olhando para esse olhar mais do mundo digital, né, que tem roubado o nosso tempo, nossa produtividade, mesmo que aquilo em si não seja algo ruim, mal, pecaminoso, mas que não tenha edificado a nossa vida espiritual, que nós tenhamos a atitude diante de Deus de colocar aquilo de lado. Por quê? Porque aquilo dali, aos poucos, pode se tornar realmente algo que vai crescendo e vai te afastando do Senhor sem você perceber. Né? Esse é o perigo. 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E 2 Pedro 2,19b. Esse aqui eu achei bem para a gente realmente refletir. Acho que poderíamos parar aqui a palestra e refletir nisso aqui. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Né? Será que a tecnologia ela tem nos dominado ou a gente tem dominado elas? Ela é servo ou é senhor? Né? Então a gente possa refletir sobre isso. John Piper diz assim: os celulares eles são perigosos, assim como são o casamento, a música e a boa comida, ou qualquer outra coisa que possa tornar-se um ídolo. Mas esses aparelhos são muito úteis, da mesma forma que as armas, as lâminas de barbear e a cannabis medicinal, ou tantas outras coisas que podem arruinar sua vida. Vejam bem, a questão aqui não é a tecnologia em si, não é o celular em si. Ele não é em si mesmo o grande vilão. Não são as redes sociais, nada disso. Mas é o uso que a gente faz deles, a intenção do nosso coração, a disposição do nosso coração com relação ao uso dessas tecnologias que estão à nossa disposição. Certo? Pode passar, vamos caminhar. Num segundo momento eu coloquei aí, idolatria digital, fugindo dos ídolos e modelos falsos digitais. Bem, um segundo livro também que eu peguei para dar apoio para essa palestra foi o livro Teologia na Era da Internet, do Pedro Dulce. Ele foi organizador do livro, tem vários autores, e tem um capítulo que fala o seguinte: como a internet está nos mudando. E eles falam de um conceito bem interessante, que é o conceito das simulações. E eu coloquei aqui, o mundo digital como sendo o mundo das simulações. Vejam bem, as simulações em si mesmas, elas não são indesejáveis, nem são algo novo. Quem aqui nunca brincou de casinha na infância? Imaginando, não é? Fazendo todo aquele... Os meninos, né, que imaginam que são policiais ou guerreiros, ou, enfim, usam a imaginação para brincadeira, né? Então, a criatividade, então a simulação na criatividade, ela é algo que na verdade, desejável até, é importante para nossas vidas. E faz parte da essência do homem. Deus nos criou para sermos seres criativos. Então, a simulação, quando a gente for falar dela agora aqui, não pense nela também como vilão em si mesmo. Não é, tá bom? Mas, quando a gente fala de simulação no contexto digital, a gente tem algumas questões que a gente precisa levar em consideração. Primeira coisa, o espaço virtual ele tem a capacidade de simular, de falsificar, hiperrealizar uma existência real.
Vejam bem, essa palavra hiperrealizar é bem interessante, porque eles colocam no livro que é a capacidade que a simulação tem de se tornar mais atrativa do que a própria realidade. Vejam bem, quantas de nós não já fizeram isso? Eu já fiz isso. Muitas vezes até para fugir da realidade da vida, a gente vai o quê? Para o virtual. Para aquele mundo cheio de glamour, cheio de simulações, que mostra sempre a parte bonita da coisa, né? Então, é uma fuga que você vai para aquele mundo, para aquele universo. E muitas vezes, quando você retorna para a realidade, você sente o quê? Arrasada, né? Você se sente frustrada. Quem nunca assistiu um filme de romance, comédia romântica, e vai ali, começa a ver aquele homem maravilhoso, não é, romântico, aquele, né, que olha para aquela mulher com aquele olhar, e você volta para a realidade e vê o seu marido, que é um homem pecador como você é, que tem falhas como você. E se você não tiver a maturidade de separar aquilo ali com a realidade, minha irmã, o negócio fica perigoso. Na verdade, fica muito perigoso. Então, quanto de simulação faz parte das nossas vidas? Como isso afeta a nossa identidade, nossa relação com Deus, com as pessoas e o mundo? Quais as alternativas e atitudes que devemos tomar diante do mundo digital, do mundo das simulações? Então, assim, vocês conseguem perceber que a gente está diante de um inimigo que ele age de forma muito sutil. Você pode dizer assim, não, Rebeca, eu não tenho rede social, eu não tenho Instagram, nada disso não, eu sou bem de boa quanto a essas coisas. Ok. Mas você gosta de maratonar séries? Ou naquele momento que você está muito ansiosa, você vai colocar os filmes lá para assistir? Ou sua fuga é sair para gastar dinheiro no shopping? Ou sua fuga é comer compulsivamente para aliviar aquela ansiedade? Minhas irmãs, olhem, a possibilidade de criarmos ídolos, ela é tão vasta que a gente não tem ideia. Às vezes a gente faz, não, esse pecado aí, não. Olha, pornografia, graças a Deus que isso aí, não. Isso aí, não. Ok, realmente é um pecado terrível, uma prisão terrível. Mas existem tantas outras coisas sutis em que a gente está se envolvendo e o nosso coração está se entregando àquilo. E a idolatria no nosso coração está ali e tirando Deus devagarzinho, que a gente nem percebe. Não é? Um exemplo bem prático, assim, eu mesmo tenho sido vítima disso e tenho que me voltar. A gente hoje em dia, até a Drica falou sobre isso na reunião da gente do ministério, a gente hoje em dia não precisa mais memorizar a Bíblia. Por quê? A gente tem um celular na ponta, na palma das mãos e a hora que a gente quer um versículo, um texto bíblico, a gente vai lá, pesquisa, achou. Então, memorizar a Bíblia, para quê? Né? Se eu tenho a tecnologia a meu favor. A gente, às vezes, até deixa de vir para o culto e assiste o culto depois no YouTube, e acelerado ainda mais, né? Então, a gente vai conseguir pegar o conteúdo, tá tranquilo. Eu não fui para o culto, mas eu consigo. Acelero, boto lá duas vezes, bem rápido, pastor Ronaldo falando, pastor Rodrigo falando, então, peguei o conteúdo. Vejam, a gente vai se envolvendo de uma forma nesse mundo das simulações que a gente não percebe, mas a gente está perdendo aquilo que só o real pode nos dar. Só o real. Tem coisas, minha gente, esse momento aqui, quem for assistir depois, não vai ser a mesma coisa. Não tem como. O real, aquilo que a gente sente... O que é o problema da pornografia? A pornografia, veja, para a pessoa ir para o lado de a vivência de um pecado, de uma atitude pecaminosa, ela tem que ser atraente em algum sentido. Certo? Vocês concordam nisso? O pecado, ele é atrativo. A pornografia, ela tem algumas coisas aí atrativas para aquela pessoa que está buscando a satisfação sexual de alguma forma. Primeira coisa, essa pessoa não precisa ter compromisso com ninguém. Você sabe que relacionamento é algo que demanda de nós o quê? Trabalho, demanda renúncia, né? Tempo, desgaste. A gente sabe que
somos diferentes, homem e mulher são diferentes. Então, Deus nos criou assim e isso é bênção. Mas a queda trouxe as complicações disso, né, do pecado. Mas a pessoa vai e foge para o quê? Para o mundo das simulações. Lá eu posso buscar, satisfazer, veja que é sempre as sensações e os desejos do nosso coração. Satisfazer os desejos do meu coração de forma que eu não preciso ter compromisso com ninguém. Isso já é um ponto, não é? É um ponto de atração. Outro ponto que também atrai as pessoas à fuga da realidade para o mundo das simulações é essa sensação de estar no domínio. Como eu falei, você está com play na palma da mão. Você pausa, você bota o play, você acelera, você desacelera. A hora que você quer, você vai lá. Se você quer um texto bíblico, você não precisa nem procurar na Bíblia, nem ler muito. Você vai lá e coloca um trechinho que você lembra e já acha. Então, a facilidade, a sensação de você estar no domínio e no controle também é muito atrativo para nós. E isso é desde o Éden. Adão e Eva, o pecado original, lá, o pecado de Adão e Eva, está muito ligado a isso. Eles queriam, de certa forma, Eva vislumbrou ali a possibilidade dela estar no controle da própria vida, dela mesma poder direcionar aquilo que ela poderia ser, né, sozinha, sem Deus. Então, essa sensação de independência, de domínio, e isso é muito perigoso, minhas irmãs, muito perigoso. Deixa eu ver aqui o que eu coloquei. Isso, então, repetindo a pergunta, né? Quanto de simulação faz parte da nossa vida? E como eu falei, a simulação ela é importante, certo? É importante. Aqui na igreja a gente tem muito hábito de trazer jogos de tabuleiro, principalmente quando são os dias de culto, que a gente só tem o culto pela manhã, que a gente fica na comunhão à tarde, a gente traz os jogos, e aquilo ali é muito bom. Você dá uma pausa do mundo real para aquele mundo de simulação. Mas aquilo dali, gente, não é necessariamente uma fuga da realidade. Aquilo dali é uma pausa para que depois você retorne com a cabeça mais arejada. Até o Tolkien, que é um autor também de muitos livros, ele fala que isso aí se chama como se fosse um momento de recuperação. Certo? Para quem gosta de ler livros de ficção, de fantasia, filmes também, né? Tem as Crônicas de Nárnia, que todo mundo fala que são muito bons. Então, não é que a simulação em si seja ruim, certo? A gente vai continuar, principalmente na infância, isso é muito importante, a gente realmente estimular essa criatividade. Porém, a gente ter esse olhar cauteloso quando essa simulação começa a ir para esse lado mais perigoso, em que a gente está trocando aquilo que é real por aquilo que é como se o virtual e o mundo hiperreal da simulação eles se tornassem muito mais atraentes do que a realidade. Aí é o perigo. Pode causar o isolamento, como vocês falaram. As pessoas preferirem estar ali isoladas do que estar na comunhão, do que estar com o núcleo familiar. E isso aí é algo que a gente precisa, como mulheres tanto jovens quanto mais velhas, estar muito atentas, né? Então é isso. Só lhe deu glória na realidade e nas simulações. Vejam só, a gente, talvez isso, há décadas, não, séculos atrás, a gente fosse falar que lá na frente a gente iria estar falando disso, né? Só lhe deu glória na realidade e nas simulações. A gente não, como assim nas simulações? Assim, a gente tem vivido isso muito perto de nós e a gente precisa ter cuidado com isso. Pode passar. E agora eu considero acho que a parte principal dessa palestra, a mais importante. Se até agora tudo que eu falei aqui foi desinteressante, você achou, isso aí realmente é algo que a gente já sabe, que está no nosso dia a dia. Eu queria que você agora prestasse atenção nisso aqui, que eu acho que é a parte realmente mais importante, que é justamente quem nos salvará disso tudo, né? A quem nós vamos recorrer. Então, voltando à realidade, identidade em Cristo. A queda e a consciência de si, ela também, a queda e a consciência de si, a consciência de nós mesmos, ela foi afetada também pela queda. Quando o homem pecou, ele foi separado de Deus, ele foi separado do seu semelhante e também separado de si mesmo. O Francis Schaeffer, a gente tem trabalhado, alguns PGs já terminaram, né? O livro Verdadeira Espiritualidade, e o Francis Schaeffer, ele gosta, né, de uns assuntos bem profundos, e ele traz justamente esse tema de o homem separado de si mesmo. Então, o homem ele tem uma tensão dentro de si que, depois da queda, ele não consegue mais ter a plena consciência de que ele é.
Isso é interessante. Parece um discurso bem filosófico, e realmente a filosofia traz isso, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Quem sou eu? Quando a gente se pergunta quem sou eu, a gente sempre pensa essa questão de identidade como algo que gera muita reflexão. Às vezes não é tão simples a gente responder essa pergunta. Se eu perguntar a alguém aqui, quem é você? Talvez você se sinta intimidada. Talvez você responda com o seu nome, que é a primeira coisa que nos identifica, que é o nosso nome, né? Mas aí talvez você também fique intimidada, porque às vezes é difícil a gente definir a si mesmos. É muito difícil. Mas por quê? Tem uma explicação. A queda trouxe isso. Trouxe essa ruptura de nós com nós mesmos, né? Do ser humano com Deus e do ser humano consigo mesmo. E temos aqui, quem me dá nome? Quem me dá nome? Quando a gente fala de identidade, a gente fala de nome. E a primeira coisa que a gente pensa é, quem deu o seu nome? Quem lhe deu o nome que você tem? Me digam aí, resposta simples. Os pais. Foram seus pais. Alguém aqui se deu o seu próprio nome? Alguém aqui disse, não, eu dei o meu nome a mim mesma. Não, isso não existe, né, minha gente? Não existe. Então, a primeira coisa que a gente vê é que o nome da gente, para que a gente tenha o nosso nome, é preciso que alguém de fora nos dê esse nome, certo? Essa é a primeira coisa. Outra coisa é, sempre tem uma relação de autoridade aí. Então, quem dá o nome é sempre alguém que tem autoridade. Então, nossos pais deram o nosso nome, certo? É interessante a gente ver lá em Gênesis que Adão dá o nome a Eva. É Adão que dá o nome a Eva, de Eva. E a gente vê uma relação de autoridade aí também, que o homem tem sobre a mulher. Isso é interessante. E a gente também aqui chega naquele ponto em que a gente tem a plena consciência de que quem pode nos dar nome, e aqui eu falo de identidade real, verdadeira, de que realmente nós somos, quem pode fazer isso? É só o nosso Deus. Vamos abrir lá em João, capítulo 10. Por favor, abram aí. João, capítulo 10. Estamos quase lá. Tá ok, né? João, capítulo 10. Todas acharam? Eu vou ler aqui, tá bom? Para a gente ganhar tempo. João, capítulo 10. Eu estou lendo na versão NVI, certo? Pode ser um pouquinho diferente. Mas vamos lá. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Versículo 5. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Vejam bem, aqui nós estamos sendo comparados a ovelhas e Cristo sendo nosso pastor. Primeira coisa que a gente pensa sobre ovelha é o seguinte: ovelha é um dos animais mais dependentes que existe. Ovelha não consegue sequer dar conta da sua própria comida, não consegue arranjar sua própria comida. Ovelha não consegue voltar para casa sozinha, precisa ser guiada pelo pastor. Ovelha precisa que o pastor lhe dê nome. E a gente vê aqui que o bom pastor, que é Cristo, dá nome às ovelhas, chama as ovelhas pelo nome. E elas ouvem a voz desse pastor, elas reconhecem a voz desse pastor. E elas o seguem. E a voz de estranhos, elas não reconhecem. Vejam só. Vamos trazer isso aqui para aquilo que a gente está conversando? Quantas vozes a gente tem ouvido nesse mundo digital das simulações? Muitas vezes até a voz do nosso próprio coração. Olha, minha gente, é totalmente contracultural a gente falar de alguém nos atribuir identidade. Totalmente contracultural. Você fala isso lá fora hoje, dizer que não. Eu preciso que alguém diga quem eu sou. O quê? Isso é um absurdo.
Um absurdo. O que é que estão dizendo lá fora? Você é quem diz quem você é. Você. Você é quem diz o que é melhor para você. Por quê? Porque a sua identidade está baseada naquilo que você sente. Meu Deus, isso é uma ilusão terrível. Terrível. E por que é terrível? Porque nós somos, minhas irmãs, nós, não só nós mulheres, mas eu digo nós, criação de Deus, homem e mulher. Nós somos totalmente desarmonizados aqui dentro. Olha, é uma confusão, os nossos sentimentos são confusão. Já perceberam isso? Que às vezes a gente deseja uma coisa com tanta verdade e ao mesmo tempo a gente não deseja aquela mesma coisa com a mesma intensidade. Quer um exemplo? Talvez você deseje conhecer muito a Deus. Eu quero esse ano, quero conhecer, eu quero estudar mais a palavra. Mas ao mesmo tempo, e na mesma proporção às vezes, você não quer gastar tempo com isso. Você não quer parar e se debruçar na leitura. Você tem preguiça, tem incômodo, você tem outras coisas que te distraem, você prefere buscar essas distrações. Vejam só, Paulo fala um pouquinho dessa angústia, dessa confusão que há dentro da gente, quando ele diz, né? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu faço. Então, minha gente, como é que a gente pode se basear em nós mesmas para definir aquilo que nós somos? Com uma confusão dessa que acontece aqui dentro o tempo todo. Como? Mas é assim, é isso que estão dizendo lá fora. A cultura nos impulsiona para isso. Você, é você. E isso é tão opressor, que a gente não tem ideia. Não se enganem. O mundo, o diabo com suas mentiras, ele coloca essa ideia como sendo libertadora. Mas não é, pelo contrário, ela aprisiona. E aprisiona de verdade. As pessoas estão cada vez mais ansiosas, cada vez mais confusas. Elas têm crise de identidade, crise de propósito. Minha gente, o que a gente tem visto, eu não preciso nem falar, vocês têm visto aí, os homens estão cada vez, desculpem a expressão, mas se tornando cada vez mais bananas, homens que não sabem ser homem, mulheres que preferem tomar o lugar do homem ao invés de viver a sua feminilidade, porque tem imposto aí uma ideia do feminismo de que a mulher precisa alcançar e ela independe do homem para isso. Então, são muitas as mentiras, a gente não vai conseguir discorrer todas aqui, mas que trazem opressão para nossas vidas. E vem com o slogan de liberdade. Então, minhas irmãs, essa ideia de que a identidade vem de alguém para nós é totalmente contracultural. Não se engane, a gente está realmente remando contra a maré. Mas aqui, vamos lá, vamos continuar. Não confie em si mesma, suspeite de si mesmo. Isso aqui é um ponto que a gente precisa sair daqui hoje sabendo disso. Não confie em si mesma. Eita, que slogan bem contrário àquilo que a gente tinha ouvido, né? Não confie em si mesma, suspeite dos seus sentimentos, suspeite das suas sensações, suspeite, não confie. Quando vier aquele pensamento, aquela ansiedade, lembre-se das palavras do seu mestre, lembre das palavras de Cristo, porque ele tem realmente, verdadeiramente, a te dizer a verdade daquilo que você é. O Jonas Madureira, no seu livro Inteligência Humilhada, ele tem um capítulo inteiro falando sobre autoconhecimento. E ele traz esse paralelo do autoconhecimento e do conhecimento de Deus. Aí ele começa a colocar, né, uma questão. E o que vem primeiro, o conhecimento de si ou o conhecimento de Deus? Porque quando você conhece a si mesmo, automaticamente você conhece quem te criou. E quando você conhece quem te criou, você vai conhecer a si mesmo. Então, ele chega no ponto que eu acho que é óbvio, que primeiro a gente precisa conhecer a Deus para conhecer a si mesmo. Por quê? Obviamente, Ele é o Criador, Ele nos formou. Então, o fundamento da nossa identidade está em conhecer a Deus, antes de todas as coisas, para que assim a gente conheça a si mesmo. Já é consequência natural. Se você tem buscado conhecer a Deus e tem tido crise de identidade, tem alguma coisa errada. Talvez a sua busca a Deus esteja sendo com falta de relacionamento. E isso é possível. O pastor Daniel Martins pregou domingo à noite. E foi maravilhoso. Ele falou muito sobre isso. Às vezes a gente levanta a bandeira da verdade,
né? A gente levanta a bandeira da palavra de Deus, de que é a verdade, mas falta o relacionamento. E às vezes a gente pensa que, não, eu faço a obra do Senhor, eu trabalho para o Senhor, eu busco a Deus diariamente, eu leio a Bíblia regularmente, eu oro, né? Eu estou no ministério, estou envolvida. Mas como está realmente o teu relacionamento com Deus? E relacionamento é se deleitar, ter prazer no Senhor. Não é ler a Bíblia para dar o check-in. Hoje eu fiz a leitura diária. Mas é ler a Bíblia por prazer. É aquele momento, seu momento, o ápice do seu dia. O momento mais importante, o momento que você mais almeja. É aquele momento que você vai estar a sós com o Senhor, então em família, reunidos para buscar a Deus. Então, minhas irmãs, é realmente uma questão de autoanálise, de olhar para dentro, mas não buscando em si mesmo a resposta. Certo? Vamos lá, vamos abrir agora em Mateus 26, versículo 31. Mateus 26, versículo 31. Continuando ainda no tópico, não confie em si mesma. A gente agora vai falar de Pedro. Todas acharam? Eu vou ler do 31 ao 35. O títulozinho aqui na minha Bíblia está assim: Jesus predisse que Pedro o negará. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Versículo 32. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Agora preste atenção aqui. Mateus 26, 33. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Ô Pedro. Pedro jura que se conhece. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Acho que os outros ouviram Pedro falar, né, com coragem, e disseram: é isso aí, a gente também. Né? Mas Pedro, com aquela ousadia dele, com aquela coragem dele, peculiar dele, disse isso. Vamos ver o que aconteceu. Vamos lá para Lucas, capítulo 22. Dê uma passadinha aí. Lucas, capítulo 22. E o versículo 54. Lucas, capítulo 22, e o versículo 54. Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Isso aqui é Jesus, certo? Prenderam Jesus e levaram ele para a casa do sumo sacerdote. Isso aqui é Jesus caminhando para a cruz, né? O processo. Versículo 55. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu, sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Versículo 59. Cerca de 1 hora mais tarde, veja só, depois de 1 hora ainda, viu? Eu fico pensando na cabeça de Pedro nesse processo aí. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele aí quando o galo cantou. Lembra que Jesus falou que isso iria acontecer? E aconteceu. Segurem aí. Minhas irmãs, Pedro jurava
que ele conhecia a si mesmo. Ele realmente tinha convicção disso. Vejam o perigo. Jesus disse a ele que isso não ia acontecer, mas ele ainda assim retrucou. A gente quer saber mais que Cristo. A gente quer saber mais que Cristo. Porque somos incoerentes e instáveis, porque buscamos autoconhecimento olhando para dentro de si. Isso é totalmente ilusório, isso é opressivo. Isso, minha gente, não tem condições de a gente basear a nossa identidade olhando para dentro de si mesmo. A gente está vendo aqui o caso de Pedro. Mas existe uma esperança. E eu queria sair daqui, quer dizer, terminar essa parte da palestra com essa esperança viva em nosso coração. Eu tenho certeza que todas vocês sabem disso. Mas, às vezes, a gente precisa sempre ser relembradas, relembrar o nosso coração essa verdade. Que pelo olhar de Jesus, vejam aí, ainda em Lucas 22, agora vamos ver o versículo 61. O galo cantou, certo? Prestem atenção agora. O Senhor voltou-se, fixou os olhos em Pedro. O Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Eu leio essa passagem e eu fico refletindo, meu Deus, esse olhar de Jesus para Pedro. Ele fixou os olhos em Pedro. Eu tenho certeza que naquela hora passou tanta coisa na cabeça de Pedro. E eu acho que esse chorou amargamente, ele pode parecer no sentido de Pedro ficou muito mal. Mas é um muito mal para o bem. Sabe aquele momento em que a gente se coloca diante do Senhor, que Ele se revela a nós, e que não tem como ter outra postura, a não ser aquela de se quebrantar. Eu acredito que foi isso aqui que aconteceu com Pedro. O olhar de Jesus desmontou Pedro. Acho que deixou o coração dele, né, em estilhaços, é a palavra, né, despedaçado ali. Aquele olhar de Jesus falou sem palavras, tudo o que Pedro precisava naquele momento. E uma das coisas que com certeza Pedro entendeu ali é, eu não preciso, eu não posso, eu não devo confiar em mim mesmo. Mas eu devo olhar para Cristo. Tem uma coisa linda que o Jonas Madureira coloca aqui no livro, Inteligência Humilhada, e eu queria ler para vocês sobre essa passagem aqui de Pedro. Eu trouxe o livro para não perder nenhuma palavra. Ele diz assim: a máscara de Pedro caiu e ele descobriu amargamente o alto preço da inautenticidade. E que máscara caiu? A do Pedro corajoso, fiel até o fim, capaz até de salvar o mestre da morte e se tornar o maior discípulo de todos os tempos. Esse Pedro não passa de uma ilusão. Olha aí. Não passa de uma ilusão, ele não existe. Em contrapartida, diante de sua real identidade e consciente da inautenticidade de sua egorreferência, ou seja, ele mesmo sendo a referência para a sua identidade, a egorreferência. Pedro reconhece que o conhecimento de Cristo a seu respeito estilhaça suas falsas ilusões acerca de si. Nas palavras de Richard Bauckham, Jesus não ratifica nossa autoimagem, nem a opinião que temos de nós mesmos, nem a opinião que gostaríamos que os outros tivessem a nosso respeito. Não há um caminho plano para Deus pelo qual podemos subir com todas as nossas expectativas de vida ratificadas e preenchidas. Há apenas o caminho da cruz, onde o Jesus condenado e crucificado contradiz nossas expectativas, nos obriga a nos enxergarmos como realmente somos, não como gostaríamos de ser vistos, e revela o mundo como uma paisagem estranha e diferente que ainda não tínhamos observado. Um jogo paradoxal no qual só vencem os perdedores. A dissipação das ilusões pode ser dolorosa, mas ser também um grande alívio, além de ser libertadora.
Que paradoxo maravilhoso, não é? É com esse olhar de Jesus que nos quebra e nos desmonta toda, que a gente pode, de fato, ser livres. Que a gente pode, de fato, ser livres. Então, que a gente volte-se e confie isso de todo o coração, minhas irmãs. Eu tenho certeza que todas aqui creem que Cristo morreu por você. Eu tenho certeza disso. Mas isso precisa estar na nossa imaginação, no nosso coração, de uma forma tão real, tão real, tão real, que tudo aquilo que a gente faça em nossas vidas seja baseado nisso. Seja baseado nisso. Que isso não seja só algo que a gente vivencia, que a gente lembra no domingo, ou nas reuniões que a gente tem da igreja. Que não seja só naquele momento que a gente faz nossa leitura diária, mas que seja todo instante em nossas vidas. Todo instante em nossas vidas. Para finalizar, o Jonas também ele traz aqui uma ilustração, vou ver se eu de cabeça consigo lembrar, que ele fala sobre Narciso. Acho que todo mundo conhece, né, a história de Narciso, aquele homem vaidoso que ficava se olhando. Né? E ele aqui diz aqui no livro que Narciso morreu. E o rio, o qual Narciso se olhava, ficou arrasado também. As flores que ficavam ao redor também ficaram muito tristes. E elas diziam para o rio, eita, rio, você deve estar muito, muito abalado mesmo, né? Porque Narciso ele era tão belo. Aí o rio diz, belo? Sim, como é que você não sabe? Se ele olhava para você todos os dias. Ele, não. Eu gostava de Narciso porque quando ele vinha até mim, eu conseguia ver o meu reflexo nos olhos dele. Aí Jonas usa essa ilustração para nos dizer que apenas pelo olhar de Cristo a gente pode ver a si mesmos. Veja que não é à toa que Deus nos fez. Acho que a Hendrika falou isso em alguma palestra, em algum momento. Não é à toa que Deus nos criou com olhos para fora, né? A gente não consegue virar nossos olhos e enxergar o que há dentro. Então, que a gente se enxergue, minhas irmãs, no olhar de Cristo, que ao olhar para Ele, a gente possa ver o reflexo nos olhos dele, daquilo que nós somos. E que esse olhar de Jesus para Pedro, ele possa ser real em nossas vidas. Amém? Eu vou terminar com uma oração que eu vou ler. Eu vou ler essa oração, porque realmente é uma oração que eu achei muito bonita. Eu queria trazer hoje aqui para a nossa tarde, para finalizar essa palestra. Que diz assim, gostaria de pensar que somente os outros são cegos. Gostaria de pensar que vejo e compreendo claramente, e isso ilumina o meu caminho. Sou bom em reconhecer os problemas de visão nos outros. Sou habilidoso em apontar suas visões míopes e os pontos cegos que alteram como os outros veem e a maneira como reagem. Gostaria de crer que tenho visão perfeita, mas evidentemente não tenho. Tenho a incrível habilidade de olhar ao redor e não ver-te. Minha vida está cheia de tarefas para realizar, problemas para resolver, exigências para cumprir, tentações contra as quais lutar, coisas para construir, coisas para demolir, planos para fazer, dificuldades às quais sobreviver, enormes responsabilidades e dias curtos. Olho minha vida todos os dias e falho a todo instante em ver-te. É uma realidade assustadora, humilhante de admitir. Apesar de este mundo estar cheio da tua glória, em grande parte do tempo vivo cego para ela. Em teu amor, tu criaste um mundo que é uma exposição de visões e sons da tua glória magnificente. Onde quer que olhemos, não importa a perspectiva, não importa o panorama, não importa onde estamos olhando e nem que direção. A tua glória é visível e evidente. Vez por outra, porém, falho em ver tua beleza. Assim, procuro a tua cura mais uma vez. Por favor, coloque as tuas poderosas mãos sobre meus olhos débeis e dá-me a visão novamente. Por favor, coloque as tuas poderosas mãos sobre meu coração indócil e faça-o aspirar novamente. Não me deixe ser cegado por mim mesmo e pelos outros, a ponto de deixar de ver-te. Pois somente quando meus olhos virem a tua beleza e o meu coração estiver cheio da tua glória, eu deixarei de buscar identidade, significado, satisfação, propósito e vida, onde não podem ser encontrados. Assim, eu oraria esta simples oração. Por favor, toque-me pela tua graça, para que não haja um único dia
em que eu não vislumbre tua beleza. Amém, minhas irmãs? Não aceitemos nada menos que o olhar de Jesus. Nada menos. Olhe, o olhar do marido, o olhar do filho, o olhar do patrão, o olhar do pastor, o olhar da amiga, não importa. Todos esses estão abaixo do olhar de Cristo. Não aceite nada menos que o olhar do seu mestre. Amém? Que Deus nos abençoe.